tem alguém aqui ainda no grupo. Se alguém não conseguiu entrar. Pode falar, Vitor. Oi, Everton, boa noite. Uma coisa que eu queria Boa também noite. passar para o pessoal aí, eu baixei o Gran Cursos Questões e é uma plataforma ótima para Boa. o Eu cara uso treinar, também. né? Treinar ali as Sim. resoluções e tem vários comentários de professores, dos alunos, que auxilia bastante também na hora de ver o que que tu errou. Enfim, Sim. é muito bom. E Não, é depois eu ótimo. mando o link ali pro pessoal no grupo. Ele só é pago, né, Vitor? Sim, Não dá tem, 28 tem, por tem que mês, ser eu acho, assinante, né? 29. Se for isso é barato. Eu como tipo, eu tenho a plataforma completa, né? Eu tenho o pacote ali completo para tanto PF, PRF que eu ganhei de um amigo meu. Sim. E nele já vem questões, então tipo é muito bom. Só que não tem o da brigada, né? A legislação aí da brigada pertinente ao concurso da brigada. Pelo menos quando eu tava estudando pro meu concurso ali não tinha. Pois é, Então, a questão assim da prova em si da brigada não tem, mas hum, abrange muito o conteúdo ali, direitos sim, humanos, direito português, direitos constitucional. humanos, constitucional, muito bom. Super, Depois eu super mando o boa link dica, ali hein? no grupo ali. Isso aí, show de bola. Valeu. Mas pessoal, então, vamos dar início então, né, ao nosso quinto encontro, né? Se não estou enganado, quinto encontro sobre a 10.990. Continuando então, né, nós estamos nos encaminhando para o final do estudo da Lei Complementar 10.990 de 97, o Estatuto dos Militares Estaduais, tá? Pessoal, nós já vimos bastante coisa importante, bastante questão de prova. Eu volto a recomendar quem não assistiu os primeiros encontros, né, 1, 2, 3 e 4, assiste, porque tem muita coisa importante mesmo, questões de prova, coisas que são pertinentes ao concurso que vocês almejam. Então, não é importante olhar, é importantíssimo, digamos assim, de passagem, né? Então, assistam. Quem também ficou com dúvida, pô, daqui a pouco viu a aula, estava aqui ao vivo, mas está com dúvida, ou não lembra, cara, reassiste. Ficou com dúvida ainda? Me chama no Telegram, me chama no WhatsApp, no Insta e tira suas dúvidas. Frequentemente o pessoal vem me tirar algumas dúvidas e não tem problema, não. Claro, se eu não responder na hora, porque eu não posso, mas assim que eu puder eu respondo. Beleza, galera? Então, assim, ó, na última aula nós falamos ali sobre as férias, sobre as licenças e hoje nós, dando continuidade, estaremos falando de algumas situações, né? Lá no início do estatuto, nós vimos que existem duas situações do militar estadual, né? A situação do militar da ativa, ele estar na ativa, ele estar na inatividade, né? Daí nós vimos que pertence à atividade os militares de carreira, os militares temporários, os alunos dos órgãos de formação e os da reserva remunerada quando convocados, né? Para convocar, somente o governador pode convocar. Uh, e da inatividade, né? Os da reserva remunerada, os reformados e os da reserva não remunerada. Mas agora nós vamos ver, tipo, entre aspas, situações assim, ó. Como é que eu posso te dizer? É tipo situações que o militar estadual ele pode estar, tá? O militar da ativa. Por quê? Porque em alguns momentos, pessoal, né, nós sabemos que mesmo sendo uma entidade ali dentro da hierarquia e disciplina, mesmo sendo uma entidade séria, né, a Brigada Militar, pode ocorrer de pessoas se desvirtuarem e cometerem algumas coisas erradas, né, cometerem crimes até mesmo e tal. Então, essa, essa parte aqui de situação que a gente vai ver, chamada agregação, é para uma situação, né, onde o militar ele precisa, né, sair, digamos que da atividade, mas ele ainda está em processo de sair da atividade.
É quando o militar provavelmente vai ser excluído, ou vai ser licenciado, ou vai sair da atividade, né? Mas precisa tramitar o processo, precisa tramitar, né, ali, né, todas as fases do processo. Então, assim, ó, a agregação, pessoal, vocês precisam saber disso, né? Inclusive, foi questão de prova aí, se alguém conseguir puxar, a gente já viu, foi questão do último concurso, caiu lá, se eu não me engano, uma das alternativas era a agregação. Então, deixa eu só ver aqui. Então, nós vamos ver o que é agregação. Lá no artigo 92, pessoal, vai dizer então: a agregação é a situação transitória na qual o servidor militar da ativa, né, precisa estar na ativa, deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica de seu quadro, nela permanecendo sem número. Então, assim, ó, é um afastamento, né? É tipo, pegou o soldado Davi ali que está num processo, né? Cometeu uma infração lá, cometeu um ilícito. Só que vai correr o processo para talvez de exclusão, talvez de licenciamento dele. Só que enquanto corre esse processo, ele não pode continuar sendo soldado. Né? Se ele cometeu uma atitude ali que não condiz com a função, né, de soldado, ou seja, de sargento, de militar estadual, ele não pode continuar na ativa. Só que como ele não foi excluído ainda, então tem que ter uma situação intermediária. Seria quase uma situação intermediária entre a ativa, propriamente dita ali, a trabalhar, e uma situação, né, de exclusão já fora da brigada. Então essa situação transitória se chama agregação. Então é quando o militar ele deixa de estar na escala hierárquica, ele deixa, tipo, como é que eu posso demonstrar para vocês? Por exemplo, assim, ó, na prática, eu tenho um número dentro da antiguidade de todos os soldados da brigada, tá? Então eu tenho um número. Eu ocupo um lugar lá na escala hierárquica da brigada, né, no quadro de soldados. Então o que acontece? Quando eu fico agregado, eu deixo de sair, eu saio dessa lista, eu saio desse quadro hierárquico de soldados ali, né? E fico agregado. Tipo, é como se tivesse numa suspensão, assim, sabe? Dá para fazer essa comparação com a agregação, para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu tô fazendo uma alusão. É como se fosse uma suspensão. E daí, e quando que vai acontecer isso, Davi? Daí aqui, ó, o parágrafo primeiro vai dizer, ó, o servidor militar será agregado quando? Daí tem os incisos aqui, né? São vários incisos. Eu não vou me deter muito aqui nesses incisos, porque a gente tem bastante conteúdo para ver, mas eu preciso que vocês entendam o que é a agregação, principalmente, tá? Porque eu acredito que o concurso nível de soldado, eles vão, se forem cobrar isso, se forem cobrar, eles vão daqui a pouco perguntar o que é conceito, entendeu? O que é o conceito de agregação? Situação transitória, então, a qual o servidor militar da ativa, né, deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica, tá? A definição é isso. Daí, ó, um exemplo aqui, então, de quando pode ser agregado. Ó, exercer o cargo ou função não previsto nos quadros de organização da Brigada Militar, criados em lei para provimento do desempenho privativos de servidores militares. Ela também, ó, ela pode ser para aguardar a transferência para a reserva remunerada, né? Não é só quando também tu cometeu uma coisa errada, quando tu cometeu um ilícito que tu vai ficar agregado, né? Quando tu estiver indo para a reserva ali, estiver tramitando o teu processo de reserva, né? Que o policial militar ele não tem aposentadoria, ele é reserva, ele é reservista, ele não é aposentado. Então, também quando estiver tramitando isso, daqui a pouco ele pode ficar agregado, aguardando, né, essa transferência para a reserva, quando for ex officio. Então, ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento, né, a gente viu lá na parte dos afastamentos que o policial militar ele pode tirar uma licença, né, por motivo de saúde, para cuidar da sua saúde, e então até ele completar
um ano, 365 dias, ele vai continuar assalariado. Porém, quando passar de um ano, ele vai, né, quando ele for considerado também, né, incapaz, ele vai ficar agregado. Então, aqui são exemplos, né? Vocês já têm a 10.990 lá no grupo, senão também dá para baixar no site da Assembleia, mas leiam também depois todos as alíneas aí das situações onde o policial ele pode ficar agregado. Mas volto a dizer, o mais importante é saber o conceito, né? O que é agregado, né? A situação transitória, onde o servidor militar ele deixa de ocupar, né? Ele deixa de ocupar aquele lugar na escala hierárquica, né? Ele também fica sem o seu número. Digamos que eu sou o soldado 5.300, né? Dando um chute aí por alto da Brigada Militar, né? Na escala de antiguidade lá eu sou 5.300. Eu vou deixar, digamos que, de existir nesse 5.300. O que estava em 5.301 vai passar a ocupar aquele nível ali na hierarquia e eu vou ficar, digamos que, suspenso, vou ficar de molho. Essa seria a comparação, tá, pessoal? Mas aqui, ó, um parágrafo que eu achei importante da agregação, ó, o 8º, que é o servidor militar em atividade com mais de 10 anos de serviço ao candidatar-se a cargo eletivo, ou seja, se candidatar a algum cargo político, será afastado temporariamente do serviço ativo e agregado. E se eleito e diplomado, será transferido para a reserva remunerada, com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Então, pessoal, eu achei pertinente isso aqui porque daqui a pouco eles podem cobrar lá na prova assim, o que é o conceito de agregado, né, o que é a agregação, mas aí eles perguntam sobre cargo político. Ah, o policial militar pode ocupar cargo político, pode se candidatar a cargo político, né? Daí pode, depois de 10 anos ele pode se candidatar. Mas daí como é que fica a situação dele? Ele vai ser agregado. Então, enquanto ele estiver ali na campanha, estiver, né, se candidatando, ainda sendo candidato, né, ele vai ser agregado. Só que daí depois, se ele for eleito, daí ele vai ser transferido para a reserva remunerada, né? Entre aspas, aposentadoria, vai ser aposentado proporcional ao tempo de serviço que ele tem, né? Então, a agregação, pessoal, é isso, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É tipo como se fosse um banco de reserva, sabe? Tu sai da ativa, mas tu tá ali, tu pode ser recolocado, entendeu? Daí, ó, um detalhe aqui que a agregação ela se faz por ato do governador do estado para os oficiais e do comandante-geral para as praças, tá? Então, de tenente para cima é o governador que faz e de sargento para baixo, ou seja, primeiro, segundo sargento e soldado, é o comandante-geral que faz a agregação, tá? Daí, pessoal, nós vamos ver a reversão. O que daí vem a ser a reversão? Já vou exemplificar para vocês. A reversão, nesse caso, nesse último exemplo que eu usei, do militar se candidatar a um cargo eletivo, vai ser assim, ó, o cara ficou agregado, porque ele já tinha mais de 10 anos e se candidatou a vereador de uma cidade, tá? Ele ficou agregado. Mas daí ele não se elegeu. Ele não foi o mais votado lá e não se elegeu. Daí o que vai acontecer? Ele vai voltar, né, ativa. Ele tem essa possibilidade de voltar. Para vocês verem como essa legislação é importante, ela prevê tudo, galera. Ela prevê se o cara é policial militar e quer ser vereador. Pode, está previsto aqui, vai funcionar assim, assim, assim. Então o estatuto é para regular tudo isso. Então, ele foi lá, tentou se candidatou, tentou se eleger, não se elegeu, ele vai voltar. E essa volta vai ser chamada de reversão. Então, agregou, voltou. Então vai ser reversão, vai ser chamado, né, a saída, digamos que essa saída transitória, essa saída temporária vai ser chamada de agregação. E esse retorno, reversão. Ó, definição no artigo 95. É o ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao respectivo quadro. Então, logo, esse motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que competir na respectiva escala numérica. Na prática, na primeira vaga que ocorrer. Então, eu era os 5.300, tá?
daí saí por algum motivo, alguma circunstância, fiquei agregado. Quando eu voltar, então eu volto a ocupar o lugar que já me competia antes, na minha respectiva escala numérica. Beleza? Daí aqui tem algumas outras coisas ali que eu acho que não vem a ser tão pertinente. Né? Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado, exceto em alguns casos. Então, se o cara tiver condições de voltar, né? Tipo, por exemplo, eu fui lá, tentei me candidatei, tentei me eleger, mas não fui eleito. A qualquer momento lá, ó, não deu certo a eleição, não fui eleito, eu preciso voltar. A qualquer momento vai voltar, sabe? Só não vai voltar quanto não tiver transitado alguns casos, né, de crime, de punições e tal. Então, daí não é a qualquer tempo que vai acontecer a reversão. Talvez nem ocorra a reversão, né? Então, artigo 96. A reversão será efetuada mediante ato do governador para os oficiais e comandante-geral para praças. A mesma coisa que a agregação. A reversão também para oficiais. De tenente a coronel é o governador do estado e de sargento para baixo, né, de sargentos até soldado, é feita pelo comandante-geral. Tranquilo até aqui, pessoal? Dê um joinha aí no grupo. Me digam que vocês... No grupo não, no chat, né? Me digam que vocês estão vivos, que vocês estão conseguindo entender, que eu não estou sendo rápido, sei lá. Tá, temos dúvidas aqui do Thalisson. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Isso, né, Tainá? Era a questão 15 da última prova. Se alguém quiser me falar ela aí, eu não tenho agora em mãos aqui. Mas se alguém lembrar como é que ela era, pode falar. Ô, Thalisson, em qual situação que tu tá me perguntando se ele pode voltar? Não, eu digo assim, ó, caso ele seja eleito, aí acabou o mandato, ele pode voltar ou ele fica para sempre na reserva, daí como é que Não, acontece? fica na reserva, irmão. Ele eleito uma vez, ele vai para reserva. Ah, então não tem como voltar a ser ativa da polícia, não tem mais, ele fica para sempre daí. Isso ele vai ficar na reserva. Porque assim, ó, daí tipo assim, ó, ele tinha, digamos que 15 anos, tá? 15 anos de efetivo serviço. E ele se candidatou a prefeito e se elegeu. Ele vai ficar aposentado, né? Ou vai ficar da reserva remunerada, ganhando proporcional a 15 anos de serviço, entendeu? A 15 15 anos de aposentadoria. Então, né, a gente sabe que é por dias. Tipo, se tu ficou 15 anos, tu vai receber referente a 15 dias do mês. Então, vai receber metade do salário, se ele for com 15 anos, né? Mas não volta para ativa, tá? Uma vez ele foi para Ah, reserva remunerada, ele só vai voltar se convocado pelo governador, né? entendi, então, obrigado. Feito, cara. Então, pessoal, isso que tem que ficar bem claro na nossa cabeça. A agregação é uma saída, mas não é uma saída definitiva, é uma saída temporária, né? Tu sai de tudo, tu perde o teu número, tu sai do teu grau hierárquico ali, mas é temporário. Tem a possibilidade de voltar. Por exemplo, o exemplo do candidato, se ele não se eleger, ele volta. Vai acontecer então a reversão, vai reverter aquela situação de agregação e vai voltar, né? Ó, o Misael colocou a questão número 15, então, do último concurso. De acordo com o Estatuto dos Servidores Militares, a situação transitória na qual o servidor militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número, corresponde ao conceito de... Olha aí, acabamos de ver, galera. Acabamos de ver e a gente está vendo como que cai no concurso, sabe? E é por isso que eu digo, cara, a legislação aqui, o Estatuto dos Militares Estaduais é batata. Vai ter questão, entendeu? Vai ter questões importantes aí. Eu não lembro agora a quantidade, mas provavelmente aí 5 questões, não sei se chega a 5, mas talvez não lembro agora de cabeça. Mas
Daqui a pouco vai ter 2, 3 questões aí importantes aí para que podem definir se vocês vão passar ou não no concurso, tá? Então aqui, ó, tá exatamente o que a gente estudou. Isso que eu preciso saber, que eu preciso que você saiba, entendeu? Tipo, se cair uma questão dessa, né, essa situação transitória, tipo, que o militar da ativa deixa de ocupar a vaga, o que que é isso? É agregação, né? Então, eu preciso que vocês saibam isso, pessoal, porque lá na prova vai cair. E, pô, se vocês não souberem, vocês vão lembrar. Ah, eu me lembro que o Davi falou isso lá no grupo de estudo, mas eu não lembro. Então, tem que anotar, tem que massificar, tem que, daqui a pouco aí, fazer uma mapinha mental, né? Alguma coisa. É importante, cai, entendeu? Deixa eu ver só uma dúvida aqui do Leonardo. Ah, sim, o Leonardo tá falando, pode ser agora qual, como se chama quando retorna ao grau hierárquico? Sem eu falar, eu quero ver, botem a resposta aí no grupo. Para essa pergunta do Leonardo. Vamos ver se o pessoal captou o que eu passei. Vamos lá, respondam aí no chat, pessoal. Ó, o Guilherme tá ligado. A Emily também. Pô, pode cair, hein? Quando vê no último cobraram o que era agregação, agora vão cobrar o que é reversão. Essa tá fácil, o slide tá aberto. Ah, aí. Ah, o Thiago ainda deu a morta aí, ó. Não, mas quem não tá ligado, Thiago, pode ter o slide na frente ali, é. Mas eu coloquei a resposta ali ainda com um pouquinho de dúvida. É. Por isso que eu tô falando, galera. Ô, isso aqui, cara, é vida real, tá ligado? O grupo aqui é. Eu tô tentando deixar vocês o mais preparado possível. Tô tentando trazer a realidade de como é um concurso, como é a prova. E se vocês prestar atenção, se estiver ligado aqui, vocês vão ir bem, tá? Tenho certeza disso. Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Que já é 10h30. Pessoal, não saiam antes de nós tirarmos a nossa selfie online aqui, tá? Se alguém precisar sair, avisa que daí a gente faz um print aqui rapidinho. Mas eu vou tentar tocar pra gente acabar rapidinho hoje, tá? Então, pessoal, temos outra situação aqui agora, excedente, tá? Cara, eu nem vou olhar o slide, tá? Eu vou só falar para vocês o conceito, depois eu já concitei isso a todos. Leiam todo o estatuto. Se vocês tiverem impresso, façam aquela marca-texto, sublinhem, tá? Mas leiam todo ele, é importante, tá? Então, assim, ó, o excedente, pessoal, o que é o excedente? Já vou botar na prática, tá? Eu, soldado Davi, tentei me candidatar ao cargo de vereador aqui de Canoas, tá? O que eu fiquei? Fiquei agregado, porque eu já tinha mais de 10 anos, então eu posso, né, nessa situação hipotética, eu posso me candidatar a vereador, tá? Eu fiquei agregado. Show? Show. Fui lá, não me elegi. O pessoal aqui não achou que eu posso ser vereador, então eu não vou para reserva remunerado, não vou para reserva. Eu vou reverter, né, vai ocorrer a reversão. Só que o que acontece? Nesse período que eu me candidatei ou que eu fiquei agregado, teve um concurso e vocês entraram. Vocês, como estão estudando aí, ó, gabaritaram a prova e entraram, incluíram na brigada. Entrou mais 2.000, né? Mais 2.000 soldados, digamos assim. O que vai acontecer? Quando eu voltar, né, eu vou então ficar excedente. Por quê? Porque antes tinha um número X de vagas. E eu saí. Né? Tipo, tinha tantas vagas em aberto. E eu saí. Só que a hora que eu voltei já tinha completado essas vagas. Então, eu vou me encontrar na situação de excedente. Excedente, então, assim, ó, resumindo, tá? Resumindo, é a pessoa que é agregada e quando ela volta, né? Quando acontece a reversão, que nós vimos que a reversão é a volta da agregação, ela encontra-se, né?
a mais, né, do que o seu número ali de vagas que teria. Acontece também, pessoal, olha, um outro exemplo. Quando alguém é promovido por ato de bravura. O cara foi promovido, que nem nós tivemos aí por último, aquele soldado que matou, eu acho que não sei quantos, 3 ou 4 criminosos sozinho. Os caras tentaram assaltar um ônibus, ele estava lá sozinho e matou 2 ou 3 lá e salvou aquele ônibus e tal, e né, enfim, deu tudo certo, foi promovido por ato de bravura. Só que tu imagina assim, ó, se todas as vagas de sargento tivessem completas, o quadro de sargento tivesse completo na brigada e não tivesse nenhuma vaga sobrando, o que ia acontecer? Ele foi promovido por ato de bravura, mas ele ia ficar excedente. Por quê? Porque não tinha vaga. Mas ele foi promovido ali, né? Tal, justo, mérito, mas ele tá excedente. Então o que acontece? Ele só ia ser promovido de fato, ele só ia realmente ocupar uma vaga, ocupar um grau hierárquico quando ou algum sargento mais antigo que ele fosse para reserva, ou o outro sargento fosse promovido a tenente, né? E fosse abrindo esse espaço na escala. Pensem sempre, quando falar em grau hierárquico, pensem assim, ó, uma escadinha. Se um sargento está aqui em cima de mim, ele foi promovido a tenente, ficou uma vaga de sargento aberta. Logo eu posso ser promovido. Entendeu? Então, mais ou menos isso, tá? Então esse é o excedente. Então, hoje eu preciso que vocês saiam daqui sabendo: agregação, já foi questão de concurso, reversão e excedente. São 3 conceitos importantíssimos. Como então, como o Leonardo falou ali antes, pô, se no último concurso caiu o que é agregação, daqui a pouco você pode cobrar o que é reversão, né? Ou pode cobrar o que é excedente. Mas tem outros conceitos importantes que a gente vai ver agora, pessoal. Ausente. O que é o ausente? Pessoal, o ausente é o servidor militar que, assim, ó, por mais de 24 horas ele deixou de comparecer no quartel, ele deixou de ir para o serviço dele e não comunicou. Não ligou para o quartel dizendo que estava doente, não ligou dizendo que o filho estava doente, que precisaria de uma licença saúde, que precisaria de uma licença de tratamento de saúde da família. Ele simplesmente não foi por mais de 24 horas. Tá? Então ele vai ser considerado ausente. Ó, o artigo 98 vai dizer: é considerado ausente o servidor militar que, por mais de 24 horas consecutivas, deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar qualquer motivo, né? Não foi já mais de 24 horas, já era para ele ter trabalhado na segunda, já é terça ou quarta e ele simplesmente não apareceu, não ligou para avisar, não mandou um WhatsApp, não mandou nada, tá? Ou ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou do local onde deve permanecer, né? Mesma coisa, tá? Ele tá ausente. Então lembre-se, ó, vocês precisam associar ausente 24 horas, porque vão ter outras definições, vão ter outros conceitos que é 8 dias. Então vocês precisam saber assim, ó, cara, nas anotações de vocês aí, ó, façam os mapas mentais, façam as palavras-chave, né, agregação, situação transitória em que deixa de ocupar a vaga, tal. Façam essas. Não precisa fazer um resumão, sabe? Bota ali, tipo, o que vai fazer vocês lembrar o que é, porque vocês vão lembrar. Coloca ausente 24 horas sem comunicar, né? Ausente 24 horas sem informar, sem avisar que não vai. Seria isso, entendeu? Daí, ó, por que nós precisamos definir bem ausente? Porque, cara, é muito conteúdo. Cara, estudar para o concurso é saber que tu vai estudar muitas leis parecidas, que daqui a pouco vai confundir, daqui a pouco não vai lembrar, vai misturar tudo, sabe? Tipo, tu realmente faz uma salada de frutas. Então é importante ter esses resumos, daqui a pouco esses mapas mentais, para de vez em quando não precisar ler toda a lei. Olha só os resumos, olha só os mapas mentais. Aqui atrás de mim eu tenho bastante aqui, tipo, só com o filé, o possível questão de prova, sabe? Então, fazer essas anotações, tipo, por quê? Porque é muito fácil depois de confundir, desaparecido, ausente, quanto que é tantos dias, quanto que é tantas horas, sabe? É fácil de se confundir. Então, escrevam aí, ó, desaparecido, o servidor militar da ativa,
que ficar desaparecido, né, por mais de 8 dias. Só que qual é a diferença aqui, pessoal? A gente tem que cuidar porque a deserção, ela também é um conceito que vai ser a partir de 8 dias de ausência. Só que qual é a diferença? A grande diferença entre desaparecido e deserção. O desaparecido é o servidor militar da ativa que no desempenho do serviço, ou ele estava numa viagem, né? Ou ele estava numa operação lá e ele desapareceu. Ele não é que ele desapareceu porque ele quis, ou porque ele deixou de ir no quartel, ou ele deixou de chegar no serviço. Não, ele já estava em serviço. E por algum motivo, ou ele foi sequestrado, ou daqui a pouco ele tombou em serviço até mesmo, né? É a situação essa aqui, cara, dos bombeiros lá que ficaram desaparecidos, né? Lá no incêndio da Secretaria de Segurança, há alguns meses atrás aí. E, cara, eles sabiam que já possivelmente estavam mortos, mas eles não tinham achado os corpos ainda. Então eles se encontravam, né? No momento que passou de 8 dias, eles se encontravam numa situação de desaparecidos. Mais de 8 dias, mas eles estavam em serviço. Eles não estavam desaparecidos 8 dias porque eles deixaram de ir no serviço, né? Não, eles já estavam e daí no serviço eles desapareceram, né? Não foram encontrados. Então, precisa fazer essa diferenciação de desaparecido e deserção. A deserção, né, é quando primeiro tu ficou ausente, tu não foi no serviço por mais de 24 horas. Pô, tá ausente, o Davi tá ausente. Era para ele ter vindo trabalhar segunda, hoje já é terça, já, né? 24 horas depois ele não apareceu, ele tá ausente, né? Só que daí o Davi, lá na outra terça-feira, 8 dias depois que ele deveria ter comparecido no serviço, ele não apareceu ainda. Então ele vai ser considerado um desertor, galera. Desertor, né? Então vai ter esse instituto da deserção. Precisa, né, vocês terem bem nítido na cabeça de vocês aí o que é isso, tá? Parágrafo 2º, então, do artigo 99. O servidor militar da ativa, com estabilidade assegurada, que permanecer desaparecido, desaparecido, o conceito lá de 8 dias já estando trabalhando, por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Para vocês verem como é muito nome, é muita definição. Para quem talvez já serviu o Exército, as Forças Armadas, é comum esses termos, mas para quem não serviu, né, as gurias aqui do grupo, ou daqui a pouco algum masculino aí que não serviu, pois isso são definições aí muito complexas, cara, muita definição assim para decorar tudo. Então, façam suas anotações aí, pessoal, é importante essa parte, né? Vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês, tá? Eu estando de serviço, tá? Eu entrei pro serviço e estava trabalhando. Espera aí. Deixa eu só voltar o slide aqui. Ó. Então, eu estava de serviço, tá, pessoal? Daí, eu fiquei mais de 8 dias sem ser encontrado. Eu vou ser considerado desaparecido. Daí eu estava em serviço, né? Passou-se os 8 dias, eu fui considerado desaparecido, só que daí passou 30. Então eu vou ser considerado extraviado, né? Eu estava em serviço, nós fomos lá, sei lá, para uma missão lá na fronteira, para uma missão, sei lá, uma missão mais complexa aí. E, né, por algum motivo ou por outro, ou fui tombado em serviço, ou fui sequestrado, tô na mão de inimigos, ou, né, de alguma coisa assim, pensem nessa hipótese. Eu fiquei 30 dias, tá? 30 dias que não encontram, né, o Davi.
mas ele estava em serviço, ele tomou posse do serviço, assumiu o serviço, então ele vai ser considerado extraviado, tá? Agora já, eu não estando em serviço, eu nem cheguei no serviço, passou 24 horas, eu vou ser considerado ausente, né? Eu me ausentei do serviço, não compareci para assumir minha escala. Passou 24 horas, era para eu ter assumido segunda-feira, já é terça-feira e eu nem dei as caras, não comuniquei, não fiz nada. Ausente. Só que aí agora, eu, né, em displicente lá, já tô 8 dias sem ir pro quartel, já tô 8 dias sem assumir as minhas escalas, os meus serviços, né, e sem comunicar nada, sem avisar nenhum motivo de saúde, nem nada. Eu vou ser considerado desertor, galera. Então, precisa saber assim, ó, quando tá de serviço é uma coisa, né? Tantas horas, tantos dias é uma coisa. Agora tu não estando de serviço, tantas horas e tantos dias é outra coisa, são outras definições, né? Então, façam aí suas anotações, depois eu vou colocar lá no grupo esse slide aqui da aula para vocês terem também. Mas precisa estar bem claro isso para vocês, tá bom? Então, aqui o artigo 100, daí nós já vamos passar para... Temos dúvidas aí? Pode falar, Uma Leonardo. perguntinha. O Guilherme quer falar? Ele só é considerado desaparecido se tiver em serviço. Ou Isso. se em caso ele não tiver de serviço e não aparecer por mais de 8 dias ou por mais de 30 dias, ele é desertor. Exatamente isso, Guilherme, exatamente isso. Tu fez Mas e se ele, tipo fez assim, ó, suponhamos que ele não desertou, ele não estava de serviço, mas ele foi sequestrado ou mataram, alguma coisa, ele, Tá, mas mesmo assim, ele é... Não, daí depois ele vai, é que assim, ó, ele vai ser considerado desertor, por quê? Porque ele não comunicou nada. Então, se um dia ele conseguir provar que tinha sido sequestrado ou alguma coisa assim, e provavelmente vai ser averiguado. Porque o que acontece, pessoal? Quando tu fica 24 horas sem comparecer, eles vão tentar te ligar. Eles não conseguindo te ligar, eles vão ligar para uma pessoa da tua família. Eles vão ir atrás de ti, entendeu? Daí só vai ser considerado desertor tipo, se eles constatarem que, tipo assim, ó, não, ele cagou pro lance, não veio, não avisou e não mandou ninguém avisar. Claro, né? claro. Mas daí, tipo... Abandonou o local praticamente, assim, né? Sim. Exatamente isso. Alguém mais tinha levantado a mão aí, não sei quem foi. Fui eu. Era isso, Fui Leonardo? eu. É que eu vi num cursinho que a classificação como deserção ali, o professor passou pra mim que era tipo exatamente o que tu disse, abandono de lugar, né? Não foi porque não quis, não notificou, não foi porque não quis, abandonou o local, né? Ou daqui a pouco era pra tu tá num posto ali, né? Tipo, tu já tava talvez no serviço. Isso. Mas, tipo, por boa vontade tu pegou e saiu. Tipo, não foi por um motivo alheio, né? Tu não foi desaparecido, tipo, por uma circunstância adversa. Tu foi porque... E todo mundo viu que tu quis sair, sabe? Tipo, alguma coisa assim. Sim. Mas precisa ter essa definição aí, tipo, de quando tá no serviço e quando não tá. Então, pra questão de prova é isso. Então vamos lá, pessoal, artigo 100. Já estamos nos encaminhando para o final dessa legislação, né, a 10.990. Em seguida a gente já vai estar fazendo nossa foto aí da aula, para ninguém ficar de fora, né? E depois vamos postar. Sabe por que eu posto, pessoal? Vou até compartilhar com vocês, tá? Porque assim, ó, toda vez que eu posto, pessoas novas querem entrar, sabe? E eu vejo que... Porque o que eu postar na terça, talvez algumas pessoas não vão ver, mas o que eu postar hoje, algumas coisas vão ver. O Instagram, ele faz isso, ele entrega algumas vezes para uns, algumas vezes para outros. Então, sempre quando eu gosto de postar, porque isso incentiva as outras pessoas a estudarem também, né? E abre chance para mais pessoas entrarem. Pode falar, Bruno. Agora, isso que tu acabou de falar, 4 pessoas mandaram mensagem para mim pelo Instagram pedindo para entrar no grupo, sabe? Daí eu indico o seu Instagram, né? Que eu falo para eles que tu é o dono, que tu é anfitrião, sabe? Não, show de bola, 4 cara. pessoas, imagina. O nosso grupo no Telegram tá com quase 200, né? E as nossas aulas aí, pô, nenhuma baixou de 30. Eu indico muito até para meus gratificante. amigos que querem entrar, sabe? Querem estudar.
E uma coisa que o Thiago tá falando ali, às vezes eu marco, pessoal, a galera, mas não acaba não indo, sabe? Não sei por que o Instagram não linka. E infelizmente, né? Mas eu vou tentar hoje postar em mais de um stories para conseguir marcar todo mundo. Sim, eu gosto de postar também, porque sempre tem alguém que manda mensagem pedindo para entrar no grupo. E é muito bom, né? Cada vez mais pessoa, mais informação, mais estudo. Isso. Eu fui um deles. O Guilherme foi um amigo que mandou mensagem pedindo para entrar no grupo. Olha só, pessoal, vou tirar uma dúvida do Thaleson, porque eu acho pertinente, tá? Assim, ó, a dúvida dele. Eu ouvi falar que a cada 5 anos o servidor pode tirar férias de 1 ano sem remuneração. É verdade? Cara, isso aqui não é férias, ô Thaleson. Nós vimos na última aula, cara. Não sei se tu estava presente agora, não recordo. Sim, por isso que eu botei entre aspas ali, porque seria tipo um desligamento, né? Não, cara, é a licença para motivo particular, né? Tipo, não é é a licença aquela que tu pode ficar até 2 anos sem remuneração e sem contar o tempo, né? Por interesse particular, né? Mas não vai ser chamado de férias. Férias é um nome errado. Porque férias a gente viu que é 30 dias, né? 30 dias com Não, remuneração. essas férias eu tava. É que o que eu vi foi assim, que tu poderia tirar até 2 anos, mas tu teria que estar fazendo algum curso. Esse era uma das necessidades que tu deveria ter. A capacitação profissional é 3 meses. A gente viu na última aula também. 3 meses. É que na última aula eu tava com o grupo silenciado e eu não vi que tinha notificação para que tinha aula, daí eu acabei perdendo. Ô, mano, então assiste a última porque é importante para não daqui a pouco cometer tipo esses equívocos, entendeu? Com mais de 5 anos pode tirar férias prolongadas de 1 ano, tipo, não vai ser férias. Pode tirar até 1 ano realmente sem remuneração e sem contar o serviço, mas vai ser chamada licença para interesse particular. A interesse de capacitação profissional ela vai ser de até 3 meses, né? Daí para tu também tem que ter 5 anos também, mas ela vai tu vai continuar recebendo e vai continuar contando o teu tempo de serviço, tá? Não vai ser considerado, não vai continuar sendo contado. Quem levantou a mão, Leonardo, pode falar, Leonardo. Bom, para ajudar o Thales isso aí é dizer também que caiu aquele inciso ali que era licença especial e entrou essa que tu disse, né, de capacitação profissional. Capacitação profissional. Eu já tô trazendo atualizada, galera. E, tipo, porque assim, ó, daqui a pouco se eu trouxer o que era antes para vocês vão confundir na hora da prova, tá? Então essa licença especial, ela não existe mais, então eu já nem trouxe. Tipo, foi revogado. Então eu já, ó, vamos recapitular rapidamente, tá? Aproveitando esse gancho. Cara, tem as férias, 30 dias, com remuneração, com contagem de tempo. Daí tem a licença para capacitação profissional, que é até 3 meses, não é definido que é 3 meses, é até 3 meses, pode ser 1, 2 ou 3, com remuneração e com contagem de tempo. E daí tem a licença para tratar de interesse particular, que tu pode tirar até 2 anos, né? Até 2 anos, só que daí tu não vai receber salário e tu não vai contar o tempo de serviço. Daí tem a licença maternidade, 180 dias, a contar a partir do momento que a criança sai da UTI, se foi de UTI. A adoção, os mesmos 180 dias para a mãe, 30 dias para o homem, independente se é adoção, se é gestação normal. E qual mais licença? Saúde própria e da família. Licença saúde própria, né? O caso ali que tu vai cuidar da tua saúde e se for da tua família. Daí da família eu tenho que saber que até 90 dias eu recebo remuneração, de 60 até 90 dias eu recebo 2/3 da remuneração. Até 90 dias eu ganho remuneração. De 90 dias a 180 dias eu ganho 2/3, e de 180 dias a 365 dias, que é 1 ano, de 6 meses a 1 ano, eu vou ganhar apenas 1/3 do meu salário. Tá? Então essas são as licenças. Mas é importante, assista a aula lá, o nosso encontro anterior, porque falamos bastante disso, fizemos questões, então é importantíssimo, pode ser cobrado. Tá? Mais alguém aí tá com dúvida, pessoal? Podem falar, agora é a hora de tirar a dúvida, entendeu? Fala aí, Guilherme.
Me corrija se eu tô errado. Esse de 1 ano ou até 2, que é para interesse particular, isso daí é caso, tipo, a pessoa quer tirar um tempo para refletir se realmente é o que ele quer, ou se ele tá com alguma ideia nova de um investimento novo. Pode. É exatamente isso, Guilherme. Tu lembrou que eu falei que o cara daqui a pouco quer abrir um outro negócio, quer. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês não vão esquecer, tá? Tem um colega meu aí que ele fechou 5 anos e ele quis dar um tempo da brigada. Tipo, ele tinha faculdade de Direito, ele já tinha passado na prova da ordem, da OAB, e agora, atualmente, ele tá advogando. Ele tem 2 anos para advogar, ver se é o que ele gosta, se daqui a pouco ele vai se dar bem, e daí ele pode decidir se ele volta para a brigada ou se ele não volta. Entendeu? Então é um exemplo aí para vocês. Licença, Claro, interesse claro. particular, interesse pessoal. Isso. Eu me Pode lembrei falar, a hora Thaleson. que falaram, né? Isso aí, Guilherme. Não, eu até vou assistir a aula assim, mas eu queria saber só uma coisa. Tipo, no Claro. caso, o servidor ele é obrigado a pedir 1 ano ou ele pode pedir menos, tipo 6 meses, 5 meses, 4 meses? Cara, pode pedir quanto tempo tu quiser. A lei fala até 2 anos. Então pode ser Ah, seis não, não meses. sei que ele tinha, acho que não, acho que foi o colega dele falou, deu 1 ano a 2, né? É por isso que eu pensei que deveria ser no Não. mínimo 1 ano. O texto da lei vai dizer até 2 anos, né? Eu tive um exemplo que eu vi num cursinho. Tipo assim, ó. Tu vai pra Europa, daí tu pediu 2 anos pra te ir pra Europa. Chegou lá e tu não pode entrar na Europa. Tu pode voltar e já pode começar a trabalhar no outro dia que tu voltou. Tu pode ficar até 2 anos, mas tu pode voltar a hora Porque a lei ela vai falar, ela pode retornar a qualquer momento, né? E Pode daí eu tenho que dar algum motivo específico ou eu só falo, eu quero tirar 2 anos de licença e vou lá e tiro? Não, cara, é um direito teu, entendeu? Claro, vai ter que fechar ali aquele pré-requisito de ter um quinquênio, né? Ou seja, 5 anos de serviço ativo, né? Tem que ter 5 anos para tirar a licença. Pode falar, Bruno. Em caso que tira a licença, perde o porte de arma, tem que deixar a arma no batalhão, assim, ou fica com a arma? Cara, em princípio tu não perde o teu porte, tá? Porque tu não vai tu não vai deixar de ser militar, tu não vai deixar de, né? Tu não vai ser excluído para deixar de ser militar ou deixar de pertencer à brigada. Só não vai ficar com a arma da brigada, mas se tu tiver arma particular, tu pode tirar a arma. Eu achei que perdia, entendeu? Né? Porque vai ficar em prova se ele fica com o porte ou não, daí o cara bateu. Cara, não se preocupa com isso porque não vai cair em prova. Tá bom. Isso eu posso te dizer. As bancas elas vão cobrar a letra ali da lei e o que diz. Cara, o que vocês estão entrando muito a fundo, galera. Não precisa se preocupar com essas minúcias. Se preocupem em saber que existe a licença de interesse particular que é até 2 anos. E precisa ter 5 anos para pedir ela. Ponto. O resto é viagem, entendeu? Só uma correção. Eu só estou respondendo as dúvidas porque vocês estão perguntando de curiosidade, a título de curiosidade. Mas para concurso, não fiquem vendo bichinho. O quinquênio é na capacitação profissional. Na outra, no interesse particular, é só ter estabilidade. Tá, mas é 5 anos também, mano. Sim, mas se um dia mudar a estabilidade, por exemplo, entendeu? Ah, sim. Tá, mas atualmente é 5 anos para as duas, tá? Porque para atingir a estabilidade é 5 anos. Show de bola. Vamos tocar, pessoal. Vamos fazer o nosso print aí, já que já é 11 horas. Gostei que vocês participaram bastante hoje. Então, eu acho que um falou, daí os outros perderam a vergonha, perderam o medo. Eu acho que é isso, né? Só as gurias estão quietinhas hoje. As gurias não vieram. Tô dormindo. Tem alguma fém aí, galera? Tem alguma fém aí para apresentar, tirar uma dúvida, dar uma opinião? Nenhuma fém vai se pronunciar, cara. Não acredito. Estão torando. Vai, Maíne, dá um oi pra galera aí, tu que tá com a câmera aberta. Porque eu sou eu que moleque tá aberto. Não é? Tu foi a primeira que apareceu pra mim. Tu e a Jéssica tá com a câmera aberta. Ô, Tawane, no chat não vale, cara. Tem que dar um oizinho no áudio. Tá todo mundo falando. E aí, Everton, boa noite. Cadê a câmera, Tawane? Isso aí, ó. Obrigado, cara. Lá na rua vai ter que falar, vai ter que levantar a voz pra falar com vagabundo. Tô com vergonhinha agora. Mas aí é diferente.
Bah, hoje eu tô só Não. o pó, eu fiz um monte de coisa, não parei um Não. minuto e tava um calorão. Não me venha com não me venhas. Não me Já venha com não liguei me a venhas. câmera. Então vamos fazer a nossa selfie digital aí, ó. Deixa eu botar a Tá minha aparecendo câmera. pra ti, Everton. Quem tá falando? Tawane. Tá aparecendo, apareceu a Júlia agora. Júlia, dá um oi aí, Júlia. É as gurias. Eu acho que eu vou me arrepender depois de ter dito para as mulheres falar, porque uma mulher quando começa. Fala demais. Foi lá, galera. Achei hoje. Ah, é nóis. Deixa eu só botar aqui para nós tirar o print. 1, 2, 3, então. Show de bola. Se quiserem, tá bem tirado de vocês, mas eu vou. Ô, Depois eu Everton, coloco. agora nesse eu tenho que aparecer, na outra eu não apareci. Tá, vou te dar uma colher hoje. Eu também, eu não apareci. E não marcou o meu arroba mesmo. Já Não, não é mas a eu primeira vez. marquei, mas não deve ter linkado. Mas hoje eu vou fazer nem que seja 30 stories. Marca um por vez. Da dele. Cara, o Insta é tão bugado que às vezes é capaz de não dar ainda. O meu é a terceira às semana vezes- que tu marca e não aparece. Às vezes não vai os links dos vídeos, É dos bucha, né? assuntos e tal. Aí é foda. Ô, meu, sem palavrão aqui, mano. Tô zoando. Depois aqui vai ficar lá no YouTube, cara. Desmonetiza. Vão desclassificar o vídeo lá, cara. Desmonetiza. Pô, vão dar dislike. Poxa, mano. Nem pra me ajudar, né, Não dá Tawane? pras crianças ver. É. Tá, pessoal, vamos dar continuidade, porque o tempo ruge. Tá. É, Matheus, foi isso que eu falei pro Everton. Eu acho que quando passa de 10 não dá mais certo. Ah, tá. Vou botar de 10 em 10, então. Então, vamos lá. Vamos voltar a atenção. Já demos uma descontraída. Slide neles. Então, pessoal, desligamento e exclusão. Tá. Artigo 100. O desligamento ou exclusão do serviço militar é feito em consequência de... Vamos ver os casos, então, que podem gerar o desligamento ou exclusão, tá? Transferência para reserva remunerada, né? O pessoal ali fechou o tempo de serviço, ou já tem as condições ali. Alguém tá com o áudio ligado aí, pessoal, se puder desligar. Então, chegou ali o tempo para ir para reserva, né? Então, vai ocorrer o desligamento, né? Não vai ser chamado de exclusão, mas o desligamento. A reforma, né? A reforma, eu lembro que ela é para aquelas pessoas que já estão na reserva remunerada mais de 5 anos, ou também, daqui a pouco, se o policial militar, ele daqui a pouco ficou ali em virtude de um acidente em serviço, ou em alguma coisa permanente ali, alguma deficiência permanente em serviço, ele vai ser reformado diretamente, tá? Por que ele vai ser reformado? Porque ele não pode ser mais convocado para o serviço ativo, né? Ele vai ficar sem condições, né? Então ele vai ser diretamente reformado. Demissão, perda do posto ou da patente, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção. Deserção, ela pode ocasionar um desligamento ou exclusão. Falecimento, né? Se falecer, é óbvio que vai ser desligado ali do serviço ativo da brigada, né? E o extravio. O extravio que nós vimos antes, então, né? Mais de 30 dias, né? Desaparecido ali, né? Não encontrado, mas já estava em serviço. Parágrafo único. O desligamento do serviço será processado após a expedição de ato do governador do estado ou autoridade a qual, para tanto, tenham sido delegados ou concedidos poderes. 103. Da reinclusão. A praça licenciada a pedido ou ex officio, nesse último caso, desde que não seja a bem da disciplina, poderá ser reincluída mediante novo concurso público. Olha só, pessoal, o que vem a ser esse ex officio? Né? Tipo, por exemplo, um soldado temporário.
ele é temporário, ele é da ativa, tá? Né? Ele é considerado lá nas situações da ativa o policial militar temporário. Só que ele já sabe que naqueles 2 anos ou nos 4 anos, é o máximo que ele pode ficar, ele vai ser licenciado, né? Ele vai ser licenciado ex officio, ele vai ter que ir para inatividade, né? Então, o que que acontece? Se ele não for licenciado, né, a bem da disciplina, se ele for ex officio, ele poderá fazer concurso, né? Se ele tiver idade ainda, é claro, é óbvio, né? Se ele tiver idade ainda, ele vai poder fazer concurso e vai poder reincluir. Mas, cara, isso aqui eu acho que não cabe, sabe, para concurso. Posso estar enganado, mas eu acho que é muito assim minucioso para esses detalhes da lei assim para você para concurso. Mas eu tô falando para vocês saberem, tá? Tô tentando dar o mais número de munições possíveis para vocês, tá? Parágrafo único. Em hipótese alguma, a praça licenciada no comportamento mau poderá ser incluída novamente. Daí voltamos ao exemplo ali do temporário. Se ele foi licenciado, né, ex officio, acabou o tempo dele ali, ele vai ser licenciado, vai ser desligado da brigada. Mas ele estava no comportamento mal, foi um cara que ali, enquanto ele estava temporário, faltou serviço, levou punição, estava com fardamento em desacordo, o comportamento dele caiu para o mal, né? Nós temos essas classificações dos comportamentos, né? Então, ele não vai poder reincluir. Daí, tipo, esse artigo 103 não vai valer para ele. Beleza, pessoal? Então, transferência para a reserva remunerada. Artigo 104. A passagem do serviço militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua a pedido ou ex officio. Resumindo, pessoal, bem rápido aqui, sendo bem prático. A pedido. Eu já fechei o tempo para eu ir para a reserva, tá? Já fechei o tempo, já tenho meus direitos, averbei meu tempo de exército, averbei o tempo que eu tinha de iniciativa privada e eu posso ir para a reserva já. Tá, eu já vou lá, faço meu requerimento e peço minha, entre aspas, aposentadoria, tá? Meu pedido para reserva remunerada. Mas agora não, eu quero ficar. Eu tenho mais um tempo, eu sei que eu posso ir até tantos anos de serviço, então eu vou ficar. Só que vai chegar um momento que eu não vou poder ficar, porque, né, existe uma idade limite, né? Então, quando bater essa idade limite, né, a chamada compulsória, né, assim, informalmente, a expulsória, essa passagem para a reserva remunerada, ela vai acontecer ex officio. Então, ou eu peço para ir embora, ou vai chegar um momento que a brigada vai me tirar, entendeu? Então, eu não vou poder ficar eterno para a brigada. Assim se dá a transferência para a reserva remunerada, tá? Artigo 105, para nós correr. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento, né? Então vai ter que fazer um requerimento ao servidor militar que tenha preenchido os requisitos legais de tempo de contribuição. É o que eu falei, ele preencheu ali o tempo de contribuição. Ah, sei lá, eu averbei meus 6 anos de exército, averbei mais 2 que eu tinha de carteira assinada, já tenho, sei lá, X anos ali, posso pedir, fazer o meu requerimento para reserva remunerada. Tá, então aqui a gente vai ver agora, ó, no caso de serviço militar haver realizado qualquer curso ou estágio por conta do estado de duração superior a 6 meses, sem haver decorrido 3 anos do seu término. Tá, isso aqui não tem muito a ver. Preenchidos os demais requisitos legais, a transferência para a reserva a pedido exige o tempo mínimo de 25 anos de efetivo serviço militar prestado à corporação para homens e 20 anos de efetivo serviço militar prestado na corporação para mulheres, sendo computado para essa finalidade o tempo de serviço público já havendo na data da publicação dessa lei. Então é o que eu falei. Se tu já teve serviço público, que nem eu servi o exército 6 anos antes de entrar na brigada, esse tempo vale para mim, entendeu? Ele é computado igual. Pessoal, esse parágrafo segundo aqui, ó, eu acho que ele foi alterado. Eu até não sei por que ele... Mas não é mais 25 anos, agora é 30 anos para homens e 25 para mulheres.
Mas talvez na lei ainda tá. Pode falar, Jéssica. É isso que eu ia te perguntar, porque aqui na minha apostila diz que é 30 para homens e 25 para mulher. Aí eu fiquei nessa dúvida qual que era o certo. Uhum. Tá, deixa eu só olhar aqui rapidinho. Talvez eu tenha pegado de um. Não, esse aqui eu acho que. Foi tu que selecionou esse aqui, né, Thiago? O Thiago sempre me ajuda, pessoal. Sim. Já vou dar os créditos aí pra O que ele. aconteceu ali? Eu não consegui entender. Não, tá com 25 anos ainda pra ir pra reserva. Não é mais 25, é 30 anos. Só se. Pode falar, Guilherme. Atualizado. Tá na atualizada? Sim. É, talvez então Uma du- porque tá na transição ainda, né? Uma dúvida. Eu trabalhei um ano pela prefeitura, conta como serviço público também? Sim, se tu era servidor público, sim. Tá. Se não for estágio. É, sim, tem que ter sido funcionário público, entendeu? Embora É, temporário, no mas meu caso eu era foi estágio de um ano. Era pelo C eu não conto, acho. se eu não Eu conto. também fiz também. Vai contar se tu realmente foi funcionário público, né? Ou foi professor, ou serviu o exército, ou era guarda tá, não. municipal, alguma coisa assim. Sim. Não. Mas daqui a pouco, eu não sei se não consegue averbar a questão de iniciativa privada também. Sim. Tá, mas pessoal, então eu vou deixar essa dúvida aqui. Mas em princípio, Qual Em é o artigo aqui que princípio eu tô procurando aqui? em princípio é 30 anos. É bom que, tipo, gera isso, porque daí a gente depois nunca mais esquece. Antes era realmente 25 anos para homens, né? Tipo, tu fechando 25 anos de serviço, podia pedir a reserva. E 20 anos para mulher. Agora é 30 para homens e 25 para mulheres. É que deve ter mantido na lei, Thiago, porque muitas pessoas ainda vão ficar dentro dessa regulamentação, entendeu? Aqui Então, tá, que é incluído pela 15.019/2017. Então provavelmente é o que tá agora. eu vou tirar essa dúvida e no próximo encontro eu vou. Mas eu sei que aumentou o tempo. Então talvez é porque sempre tem a transição, né, entre uma lei nova aprovada, ela não vai pegar aquelas pessoas que já estão há anos na instituição, ela vai pegar os mais novos e vai acontecer uma transição, tá? Mas daí para fins de concurso depois eu defino o que a gente vai ter que realmente saber. Mas então, assim, ó, e a transferência, pessoal, aquela que eu falei ali para vocês, a ex officio, ou a compulsória, a expulsória, né, comumente chamada, né, ela vai acontecer quando os oficiais chegarem a 65 anos. Chegou a 65 anos, por mais que não tenha o tempo obrigatório ali, não tenha, né, se for 30 anos ou 25 anos para homens, ou 20 ou 25 para mulheres, mesmo que não tenha, mas bateu 65 anos, os oficiais vão ter que ir para a reserva. E as praças, ou seja, de sargento para baixo, sargento, soldado, é 60 anos de idade para bater essa expulsória. Eu entendi o que quer falar. De 25 e 20 é para quem já tem um tempo. Tipo, tu que tem quartel, tu precisa ficar só 25 anos na brigada. Quem não tem um tempo, tem que ficar os 30. Os 35. Que é o que tá aqui agora. É o que tu vai falar agora. Tá. Tá, a transferência do servidor militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência de estado de sítio, de calamidade pública e nos casos de convocação e mobilização, nos termos da lei. Tá? Então, se daqui a pouco eu ia ir para a reserva, mas daqui a pouco entrou numa situação aí de calamidade geral aí, né, um estado de sítio, essa ida para a reserva ali, esse desligamento, ele pode então ser suspenso, né? Talvez postergado aí, vai ser postergado porque, né, a sociedade ali, o Estado, ele vai precisar mais um tempo de mim.
tá? Então, 112, o oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do governador, né? A gente viu, é a situação lá, né? Tipo, ele só vai voltar, o da reserva só vai ser da ativa quando ele for convocado pelo governador, né? E proposto isso pelo comandante geral. Por proposição do comandante geral, para compor o conselho de justificação, para ser encarregado de inquérito policial militar ou para ser incumbido de outros procedimentos administrativos na falta de oficial da ativa em situação hierárquica compatível com a do oficial envolvido. Isso aqui também, pessoal, é situação muito administrativa, né? Muito detalhe que para concurso de soldado eu acho que não é cobrado, tá? Não lembro de ter questões referentes a isso. Cara, daí da reforma, ó, é aquilo que eu falei para vocês. Se o cara foi com 65 anos para reserva remunerada, a reforma é 5 anos a mais. Então, os oficiais, quando eles baterem 70 anos, eles vão ir automaticamente para reforma, né? Reformados, eles vão ser reformados, ou seja, eles não vão poder mais ser convocados. Já as praças, quando eles baterem 65 anos, eles não vão poder mais ser reformados. Beleza? A incapacitação definitiva pode sobrevir em consequência de ferimento sofrido em ação policial, aquilo que eu falei para vocês. Se daqui a pouco o cara ali, eu tenho, né, o soldado tem 25 anos, né, ou 30 anos, mas ele sofreu um ferimento ali grave no serviço e ficou com incapacidade definitiva. Ele não vai ser transferido para a reserva remunerada. Ele vai ser diretamente reformado. Então, né, só complementando, então, quando sofrer um ferimento em ação policial, ele vai, né, ficar com incapacidade definitiva e logo vai para reforma, né, não vai nem ir para reserva remunerada. Acidente em serviço, né, por ato relacionado mediante ou imediatamente com atribuições do posto ou graduação, ele estava em serviço, ele estava fazendo alguma coisa relacionada à função dele e em decorrência dessa função ele ficou com essa incapacidade, né, ou ele estava em treinamento, né, então logo ele irá para reforma. 120. O servidor militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde pela Junta Superior de Saúde em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo. Então, pessoal, isso aqui é o seguinte, né? O cara ficou incapacitado ali, porém, né, depois ele se recuperou, conseguiu retomar a sua saúde, ele vai poder ser reincluído, né? Ele vai poder retornar então ao serviço ativo, tá? Só dando essa pincelada, eu volto a dizer, eu acho que essas minúcias elas não devem cair no concurso de soldado, mas a gente está passando todas elas para que, né, vamos passar e vamos ver toda a legislação aí da 10.990. Ó, 121. O servidor militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial de curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que o tenha sob sua guarda e responsabilidade e lhes dispense tratamento humano e condigno. Também muito minucioso, isso não é relevante para concurso. Ó, a questão da demissão. Nós vimos então que antes da exclusão, né, exclusão e licenciamento. Licenciamento e exclusão, pessoal, é para as praças, né? Temos que ter essa definição aí. Somente de soldado a sargento vai ser excluído ou licenciado. Os oficiais, eles serão demitidos, né? É uma questão um pouco diferente aí, ó. A demissão da Brigada Militar aplica-se exclusivamente. Então, quando diz exclusivamente, é só para aquela classe ali, é só para aquele círculo hierárquico dos oficiais. Então, praça não poderá ser demitido. Então, daqui a pouco na prova pode ser fazer uma mistura ali, uma bagunça para tentar confundir vocês. Ah, a praça poderá ser demitida,
né? A praça que cometer crime, tal, poderá ser, ou, né, não condizer com a profissão, poderá ser demitida. Não. Demissão na Brigada Militar é apenas para oficiais, né? Então pode ser a pedido, né? Eu não quero mais ser da brigada, então eu quero essa demissão, né? Pode ser a pedido ou ex ofício. O cara não se enquadrou, não serve para o oficialato e ele então vai ser demitido. A demissão a pedido será concedida diante de requerimento do interessado, sem indenização dos cofres públicos, tal, mas também tudo muito minúcias. O oficial que houver perdido o posto ou a patente será demitido ex officio, né? Então será aí convidado a se retirar, né? Vai ser retirado compulsoriamente. O oficial perderá o posto ou a patente se for declarado indigno do oficialato, né? Um cara que cometeu uma coisa muito errada ali, um oficial que cometeu uma coisa muito errada, ele é indigno daquela função, daquele posto, então ele vai ser demitido ex officio. Tá? Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação de servidor militar anterior por outra sentença do Tribunal do Estado. Tribunal Militar do Estado, né? Então, só se reverter a decisão que ele vai poder retornar. Do licenciamento, então, pessoal, rapidinho para a gente, né, tentar terminar. Hoje eu não vou fazer questões, porque eu vou, né, guardar esse tempo para a gente ver toda a matéria. Daí, sábado, então, nós vamos fazer revisão, e daí sim vai ser pau na moleira, vai ser questões para vocês resolver sozinhos. Abraça aí essa bomba e resolvam as questões que eu vou lançar, porque é aí que a gente vai separar os homens dos guri, né? Então, não, falando sério, sábado a gente vai fazer uma revisão e daí a gente vai fazer bastante, né? Vai fazer tipo um simulado, vai fazer exercícios para ver se vocês realmente captaram daqui a pouco quais dúvidas que ficaram. E eu vou fazer questões de níveis fáceis e questões de níveis difíceis. Por quê? Porque no concurso vai ter aquela bem fácil que tu precisa, é obrigado a acertar, mas vai ter aquela difícil que tu vai ter que ter um pouquinho mais de tato para conseguir resolver. 128. O licenciamento do serviço ativo aplica-se somente às praças. Então, pessoal, tem que fazer aquele resumo. Demissão oficial, né, para oficiais. Licenciamento para praças, né? Então, não, em nenhuma hipótese vai poder ter demissão de praças. Em nenhuma hipótese vai poder ter o licenciamento de oficiais. Tá? Então, precisa ter essas linhas aí de raciocínio. Então, também pode ser a pedido ou ex ofício. Né? Eu, como praça, eu como soldado, eu posso pedir o meu licenciamento. Né? Esse licenciamento pode ser a pedido. Eu posso pedir lá, ó, quero dar minha baixa, dar aqui meu boneco, eu tô indo embora. Ou posso ser licenciado, né? Tipo, por motivo de algum erro meu, alguma irregularidade minha, tá? Então, pode ser a pedido ou ex ofício também, assim como a demissão dos oficiais. Ó, o licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço a praça engajada ou reengajada de que conte, no mínimo, a metade do tempo do serviço a que se obrigou. O licenciamento ex ofício se dará por conclusão de tempo de serviço, né? Se o prazo também ele acabou o tempo de serviço ali, já tem tempo para ir para a reserva remunerada, então ele vai ser licenciado, né, ex ofício, ou por conveniência do serviço, ou a bem da disciplina. O cara não condiz ali com a função policial militar, não é enquadrado, não é subordinado, não é um cara correto, né? Cometeu inúmeras irregularidades, punições, né? Sofreu várias punições, então ele vai ser licenciado a bem da disciplina. Show de bola, galera. Então, por hoje era isso. Minha proposta era realmente terminar até as 11h30. Então, mais uma vez eu quero agradecer. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí. Ó, o Leonardo perguntou, licenciado, pois não tem 5 anos. Isso, Leonardo.
O licenciamento é quando tu não tem 5 anos ainda, e daí por qualquer coisa ali que tu cometeu, daqui a pouco uma transgressão da disciplina ali, tu é licenciado. Já a praça com estabilidade, né, ela vai ser excluída daí. É isso aí. Mas, cara, eu vou te dizer assim, ó, isso tem um pouco de contradição, porque ali tu viu que a gente leu que o cara pode ser licenciado ex officio quando fechar o tempo, né? Mas eu sei que isso tá falando por causa do RDBM. No RDBM diz, a praça sem estabilidade será licenciada e a com estabilidade será excluída, né? É o RDBM que diz. Mas aqui, ó, se a gente vê ali, eu li antes, quando a praça completar o tempo de serviço, ela vai ser licenciada. Então, é meio contraditório, né? É meio contraditório, assim. Mas eu não vou gerar dúvida na cabeça de vocês com isso, porque eu acredito que é um conteúdo bem minucioso, é um conteúdo bem detalhado, assim, tipo, que não deve ser cobrado, tá? Para vocês. Então, eu acho que, assim, ó, o que vocês precisam saber de exclusão, licenciamento e demissão, tá? Exclusão e licenciamento, praça. Nunca confundam isso. Exclusão e licenciamento, praça, né? E a demissão, pensa assim, a demissão é um negócio mais requintado, né? Então é para os oficiais, né? Para os superiores. Então eles não serão excluídos, eles serão demitidos, né? Pensa numa coisa mais requintada. Então será isso que eu acho que pode daqui a pouco ser cobrado, mas tanto tempo de serviço, coisa, eu acho que é mais minucioso. Memorizem isso, mas na revisão a gente traz mais alguma coisa para decorar, de mais alguma coisa de macete para vocês, tá? Pessoal, eu agradeço aí mais uma vez a presença de cada um, né? Hoje batemos aí 30 ou 31 pessoas online. Agora estamos com 26, então até o final aí a maioria ficou. Se alguém saiu, deve ter saído por algum motivo aí de força maior. Então agradeço a presença de vocês, a confiança de vocês. E como eu falei lá no início da aula de hoje, eu tenho certeza, cara, alguma coisa foi agregada em vocês, alguma coisa foi acrescentada no conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que alguma coisa vocês estão melhores, entendeu? Então, por isso eu quero parabenizar vocês, porque nesses 5 encontros que a gente fez sobre a 10.990, vocês estiveram presentes e isso que vocês captaram, isso que vocês receberam de informação, de conteúdo que eu tentei passar e transmitir para vocês, isso vai poder cair lá na prova e eu vou ficar muito feliz se cair isso que eu passei para vocês e vocês conseguirem acertar, tá? Para mim vai ser um dos maiores presentes da minha vida aí, eu poder ver aí várias pessoas aqui do grupo de estudo passando nesse próximo concurso aí de soldado, tá? Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela confiança de estarem aqui nessa quinta da noite. Vamos nos preparar para o sábado, para revisão e simulado, e daí no outro sábado, acho que dia 11, eu já tenho uma aula confirmada aí com o nosso professor tenente Jefferson Ferrari, né? Cara super instruído, cara concurseiro, tá aprovado no concurso de capitão, é um cara inteligentíssimo, licenciado em filosofia, sociologia, um cara assim, ó, top. E vai estar nos trazendo aí ensinamentos aí referente a direitos humanos para concurso, tá? Não é direitos humanos filosóficos aí, não. Direitos humanos para a prova que vocês vão ter e vocês serão cobrados, tá? Então, pessoal, obrigado, boa noite e deixem os seus arrobas aí de quem quer que eu marque na publicação, tá? Se não colocar aí, eu vou entender que tipo não quis ser marcado, né? Daí também não esqueço ninguém, porque vai estar aqui, eu não vou esquecer. Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus e bora lá, rumo à aprovação. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Bom descanso para vocês. Para de gravar. Valeu, tá bom. Boa noite a todos.
Boa noite, Everton.